Então, eu sou a Niliane Neumann, fundadora do perfil lá do Instagram Não Nasci para Ser Mãe. Lá pelos 30 anos, que eu me dei conta que eu não precisava ter filhos, aquilo era uma escolha, só que eu ainda não sabia se eu queria ter ou não. E daí entrei num processo que levou 4 anos, entre 4 e 5 anos ali para eu efetivamente decidir se eu queria ter ou não. Né? E depois que eu decidi, ainda foi um tempo, assim, até eu criar o canal, né? Foi durante a pandemia que eu decidi, por eu ter sentido falta no meu processo de decisão, de ter referências, de ter mais gente falando sobre isso, de ver mais representatividade de mulheres com este assunto, né? Eu decidi criar o perfil do Não Nasci para Ser Mãe em 2020. E nossos caminhos se cruzaram no meio disso aí, né? Depois de um tempo, a Larissa resolveu também criar um canal para falar sobre questões envolvendo maternidade, não necessariamente a não maternidade, né? O meu é mais voltado para não maternidade mesmo, né? Então eu vejo que tu aborda diversas frentes, não só da não maternidade. E aí a gente se cruzou. E foi lindo. Foi lindo. Quando eu criei o meu canal também, eu me sentia sozinha, porque tinha uns 2 ou 3 só no Instagram, a não ser aqueles mais do Child Free, né, que tem uma outra abordagem, que não é essa coisa mais filosófica e questionadora, assim, né, de consciência mesmo, é uma coisa mais, digamos, envolvendo memes e tal, né? Então, eu também me sentia muito sozinha nesse meio, né? Porque a gente tem, é isso, tem que ir se juntando para unir forças, né? É isso aí. E eu queria que você comentasse, Miri, assim, como que você vê o quanto é importante a gente tratar o assunto de uma forma acolhedora, porque tem muitas mulheres que ainda estão em dúvida e que o nosso trabalho, a nossa abordagem, né, eu diria assim, não é radical, ela não determina que a maternidade é opressora da mulher, né? Ela vai numa linha muito de se conhecer e tomar essa decisão. Então, que tipo de contribuição você acha que a minha abordagem, a sua abordagem, trazem para essas mulheres para ajudá-las na decisão? Eu acho que a primeira contribuição que a gente traz é trazer para a consciência essa questão de que maternidade é uma escolha, porque eu perdi a conta de quantos depoimentos eu recebi, né, comentando assim, eu nem me passava pela cabeça que eu podia escolher não ter filhos, né, porque é um script tão bem montadinho, tão seguido pela sociedade, que as pessoas não se dão conta que aquilo não é uma obrigação, é um caminho, um dos caminhos a se seguir. Então, acho que nossa primeira principal contribuição é alertar, olha, ter filhos, você pode escolher ter ou não ter, né? Outra coisa que eu vejo que os nossos caminhos convergem, a gente não é antinatalista, né? Não, eu falo eu e tu porque eu acompanho o teu trabalho, né? E eu vejo que a gente converge nesse sentido. Nós não somos contra as pessoas terem filho. Por exemplo, eu sou muito de trazer essa questão da conscientização, do autoconhecimento, para ver se o caminho da maternidade faz sentido ou não para aquela pessoa, não no coletivo, né? Uma coisa mais individualizada. Então, isso também, da gente mostrar, olha, vocês não estão sozinhas, quem não tem vontade de ter filhos, né, ou está na dúvida, a dúvida é natural. As certezas absolutas, muitas vezes, elas são perigosas, porque elas não são embasadas em fatos da natureza pessoal, ou enfim, né, existem certezas absolutas, entre aspas, que a pessoa vai com a manada, né, faz aquilo porque todo mundo faz. Então, essa conscientização também de ter esse autoconhecimento, buscar por referências, a gente se colocar como uma referência, né, como uma ponte. Eu não sei se tu sentiu falta disso no teu processo de decisão, mas eu senti muito, então eu resolvi me colocar a serviço, né, de conversar com mulheres e esclarecer que a maternidade é uma escolha, que elas têm que se conhecer, que elas têm que conhecer outras realidades, observar, enfim, é todo um processo humano envolvido ali, né? E eu vejo que a gente trabalha também mais ou menos na mesma linha, assim. Muito bom. E aí, uma dúvida.
Você conheceu o meu livro antes de ter lançado o seu, mas você já estava nessa jornada há um tempo. Teve algo que a leitura do meu livro trouxe de novidade ou de reflexão para você, ou foi mais um reforço? Me conta um pouquinho dos sentimentos, né, das emoções que você teve ao ler o livro. Sim, o meu livro eu comecei a escrever em 2021, né? Terminei em 2024 e lancei ele. Então, assim, ele já estava praticamente pronto quando o teu foi lançado, né? E eu adoro ler esse tipo de coisa. Então, assim que tu lançou, eu já comprei, já devorei o livro. Reforçou muita coisa, mas eu acho, assim, incrível conhecer a história das pessoas. E eu percebi que no teu livro tu colocou muito a tua história de vida, né? Porque uma coisa é a gente filosofar e falar sobre o geral, né? De como as coisas podem ser e tal. Outra coisa é a gente colocar a nossa história ali e conhecer um pouco mais daquela pessoa, por que que a Larissa está falando aquela determinada coisa sob aquele ponto de vista, tem muito a ver com a tua história de vida, né? Então, foi incrível, assim, conhecer um pouquinho mais de ti através do livro. E também, assim, de ver essa questão também, que tu traz muito de que a maternidade é uma escolha, né? Batendo sempre nessa tecla da importância de se autoconhecer. Eu acho que isso ao longo do livro todo tu vai abordando, né? E de conhecer outras realidades, tu traz dados estatísticos, inclusive científicos, que embasam melhor as coisas que se falam, né? E de trabalhar, eu acho que tu trouxe muito também essa questão, Lari, da liberdade, né? Da pessoa ser livre para escolher, dela exercer a sua liberdade, trazendo a autorresponsabilidade junto com essa liberdade, né? Das consequências das escolhas, né? E de estar tranquila, né? Quanto a isso. Eu estava agora, um pouquinho antes da entrevista, dando uma olhadinha no livro de novo, nas marcações que eu fiz, né, para relembrar, porque como já faz meses que eu li, né, eu quis dar uma relembrada, assim, principalmente nas marcações que eu tinha feito, e me chamou muito a atenção essa questão dessa abrir mão do e si, né, você escolheu isso, nada vai estar 100% certo, o importante é estar sereno com essa escolha, né, então... É isso. Ah, que lindo. E aí, Miri, eu queria que você falasse do seu livro também, falasse o que você acha, porque o seu tem uma abordagem mais ficcional. Eu sei que tem um pouquinho de você lá, mas os personagens não são necessariamente você e pessoas da sua vida, né? Então, que você trouxesse assim, porque o meu ele é mais factual, biográfico, e o seu tem essa pegada. Fala um pouquinho como que eles se complementam, como que a gente pode ajudar essas mulheres a se decidirem ou a se sentirem mais acolhidas se elas já tiverem tomado a decisão pela não maternidade. Então, o meu livro, quando eu ia começar a escrever, eu pensei em fazer uma coisa mais biográfica, né? Mas também eu pensei assim, as pessoas elas aprendem muito por parábolas, por histórias, né? E as histórias elas muitas vezes nos envolvem de uma forma e ativam coisas no nosso inconsciente e trazem para a consciência aspectos que às vezes as coisas mais factuais e mais reais, né? Não alcançam. Então, eu acho que nossos livros se complementam nisso, né? Tu traz a tua coisa mais biográfica, autêntica, é a Larissa que está ali, ponto, é a tua história, né? Tem coisas no livro que sim, são minhas, né? Mas não estão assim, isso a Niriane viveu. Tanto que no livro tem 3 aspectos, tem coisas que eu vivi, tem coisas que eu fiquei sabendo que as pessoas viveram, por exemplo, a mãe da personagem principal, ela é baseada em histórias reais que eu ouvi ao longo desse tempo no canal ali do Não Nasci para Ser Mãe, ou coisas que eu observei, né? E coisas que eu criei, que eu não tive contato, nada, mas que eu criei para enriquecer a história e trazer aquele ponto de vista. Então, tem esses 3 aspectos. E resolvi daí fazer a parte ficcional por isso, né? Porque é uma coisa que envolve mais emocionalmente. A ficção, às vezes, nos dispara gatilhos, né? Emocionais, que às vezes os fatos ali contando como eles são, não é tanto. Então, por isso que eu decidi fazer assim. E
que mais que eu posso dizer sobre... e também é muito reflexivo, apesar de ser uma história de ficção, ele traz pontos bem profundos, né, de se estabelecer um diálogo com quem lê, e a pessoa que lê, ela pode passar pela leitura ali do livro, e no final ela já ter uma maior clareza se ela quer ser mãe ou se ela não quer ser mãe. Porque apesar de eu estar na frente da não maternidade, né, digamos assim, da causa da não maternidade, as perguntas e as colocações que estão sendo feitas ao longo do livro podem levar a pessoa à conclusão de que sim, que ela quer ter um filho, né, porque são perguntas mais profundas no sentido de autoconhecimento, mas que não induzem a pessoa a determinado caminho. Ai, maravilhosa, Miri. Tem alguma mensagem que você queira deixar, assim, ou de recomendação, ou de, enfim, uma mensagem final para complementar também o depoimento? Então, minha mensagem final seria para as pessoas se observarem, se conhecerem, sempre se questionar se aquilo que está vindo de fora faz sentido para si ou não, observar se não é uma coisa construída socialmente, porque essa coisa de seguir com a manada muitas vezes nos mata por dentro, né? Mata a nossa autenticidade, mata a nossa individualidade, e eu acho que a gente já está num tempo que a gente tem que começar a reverter isso, a viver com maior liberdade, maior autenticidade. Então, primeiro, se conheça, questione muito e se respeite, né? Porque não adianta também a gente se autoconhecer, saber o que é importante para si e fazer o contrário, né? Então, de ter as ações congruentes com a nossa natureza pessoal.